energia será cada vez mais a questão central das próximas décadas. Os países desenvolvidos continuam buscando alternativas para a matriz energética baseada no petróleo e no gás natural. O Brasil tem posição privilegiada por dispor de alternativas à própria energia elétrica, a energia da biomassa, a eólica e a solar, mas tem que ser competente e não perder tempo, criar um ambiente favorável ao investimento privado com uma regulação adequada. No curto prazo, o risco de racionamento está afastado, mas com o crescimento do PIB, o país tem que aumentar a oferta de energia para atender à expansão do consumo. As maiores barreiras para ampliar o setor elétrico no país são a carga tributária e a falta de um marco regulatório estável. A tarifa de energia no Brasil é 27% mais cara do que em países desenvolvidos e com regras definidas. Nesta edição, você vai ver a importância de um marco regulatório estável para garantir tarifas menores aos consumidores, segurança no abastecimento e investimentos na expansão do sistema. E vai ver também veículos brasileiros movidos a biodiesel, energia limpa que ajuda a inclusão social e o peso da conta de luz no bolso do consumidor de baixa renda. E ainda, a primavera que chega vencendo a seca na capital. Eu sou Silvia Fonseca de Brasília e o Bolso do Cidadão está começando. Não saia daí! O Brasil tem condições privilegiadas em energia. Além das fontes hidráulicas, tem ainda a biomassa, a energia eólica e, em breve, o gás natural. Mas nem todas essas condições favoráveis bastam para evitar colapsos. O abastecimento depende de investimentos privados e o investidor pede regras claras. Até agora, não houve acordo para votar o projeto que define o papel das agências reguladoras, uma peça fundamental do marco regulatório que pode evitar a falta de energia no futuro. Ela é um dos principais insumos da economia. A energia elétrica é tão estratégica que influencia diretamente o crescimento nacional. Nos anos 90, o monopólio estatal do setor acabou, só que os investimentos não vieram. Em 2001, as cidades ficaram às escuras, as tarifas mais caras e a produção industrial limitada. Com os investimentos feitos a toque de caixa e as chuvas enchendo os reservatórios, a produção de energia é hoje de 82.841 megawatts, uma folga de quase 30 mil megawatts para atender a demanda interna, afastando o risco de um novo apagão. O país passa por uma situação de tranquilidade, porque com as usinas que entraram em operação em linhas de transmissão, fruto de leilões anteriores, de outorgas anteriores concedidas pela ANEEL, e que entraram em operação no ano de 2003 e que estão entrando em 2004, dão uma tranquilidade suficiente, além de um nível adequado de chuvas, os reservatórios estão abastecidos. Então, para 2005, 2006 e até 2007, isso é uma análise do Operador Nacional do Sistema, a situação é de abastecimento e é de tranquilidade. Mas problemas estruturais ainda não foram superados, tanto que bastariam alguns anos de crescimento econômico estável para o setor bater no limite. De olho no futuro, o governo anunciou a reestruturação da matriz energética brasileira. A ideia é aumentar a geração de energias renováveis, como eólica, biomassa e carbonífera, dos atuais 3,1% para quase 6% em apenas 2 anos. É uma meta ambiciosa que vai exigir recursos de 3 bilhões de dólares. Para atrair os investimentos, necessários também no setor elétrico, o governo precisa estabelecer regras claras. O novo marco regulatório para o setor elétrico deve oferecer segurança para os investimentos na expansão do sistema e assegurar o abastecimento de energia para evitar racionamentos. Até 2015, devem ser construídas mais 294 barragens. Além de garantir a oferta, as novas regras também devem proporcionar as tarifas mais baixas possíveis. A estabilidade regulatória, a neutralidade de regras, a independência de regras, a estabilidade regulatória, a previsibilidade de regras, é um fator
que vai na veia, vai na jugular do custo final da energia. As agências reguladoras são decisivas para fiscalizar setores essenciais do país. O projeto que redefine o papel das agências está tramitando no Congresso, mas ainda há divergências em relação ao poder dos ministérios em conceder a exploração dos serviços públicos. A agência tem o poder de fazer os reajustes tarifários, reajuste de preço, de autorizar os reajustes tarifários e os reajustes de preço, e também rever os contratos. Então é por isso que precisa desse processo ser conduzido pelas agências, porque quando conduzido pelas agências, todas essas decisões sobre preços e tarifas são precedidas de audiência pública. Ou seja, se nós conseguirmos ter um ambiente com regras claras, perenes, lógicas, facilmente aceitas, facilmente interpretadas pelo judiciário e que sejam o mais permanentes possíveis. Se a gente tem uma agência reguladora que seja neutra, independente em relação àqueles três vetores, governos, investidores e consumidores, enfim, se a gente cria um ambiente sólido, estável, como idealmente se pretende, você seguramente traz essa taxa de desconto para baixo, seguramente você vai estar atendendo a população com investimentos que vão sempre surgir e a um custo muito mais barato. O governo aposta na parceria com o setor privado para garantir os investimentos. Se, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia define que nós queremos construir uma nova hidrelétrica numa determinada região, queremos que essa hidrelétrica forneça energia pelo menor preço possível, vamos abrir uma licitação, os interessados vão apresentar suas propostas de quanto vão cobrar para fazer aquela hidrelétrica, fornecendo energia pelo menor preço. E, portanto, nós vamos ter um investimento que vai, evidentemente, contribuir para o pool de geração de energia e evitar o apagão, que foi uma das consequências desastrosas do modelo de privatização que foi utilizado pelo governo anterior. Criadas para manter o bom funcionamento de atividades essenciais, como o abastecimento de energia, água e transporte, as agências reguladoras são responsáveis pelo valor das tarifas públicas. Existem atualmente 9 agências reguladoras. A ANEEL, com o objetivo de regular o setor de energia elétrica. A ANP, para regular as atividades econômicas da indústria do petróleo e gás natural. A Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, para proteger a saúde da população, responsável pelo controle sanitário em produtos e serviços. A ANS, Agência Nacional de Saúde, que regula a assistência à saúde no país. A ANTT regula as atividades da infraestrutura de transportes terrestres, garantindo a segurança, conforto e regularidade em fretes e tarifas. A ANTAC, Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, que deve oferecer as mesmas garantias da ANTT, só que para os transportes em água. A Ancine, criada para regular as atividades do Cinema Nacional. A ANA, a Agência Nacional de Águas, que tem o objetivo de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. E a Anatel, que institui normas e fiscaliza as telecomunicações do país. O que eu acredito que é mais importante, até do que discutir especificamente a questão das agências, é discutirmos um projeto de social para o país de cada segmento de infraestrutura. É definirmos, por exemplo, no setor de energia, no setor de petróleo, no setor de telecomunicações, o que nós queremos que a sociedade brasileira tenha, o que será possível que a sociedade brasileira tenha num ano futuro, 2010, 2015, e a partir desse desejo, que é o desejo político do governo, que deverá ser explicitado, devem ser preparados todos os instrumentos, todos os mecanismos para que esses objetivos sejam alcançados. E um desses mecanismos, um desses instrumentos é certamente as agências reguladoras. Os cálculos da demanda de energia para os próximos anos estão sendo concluídos. As empresas concessionárias têm até o dia 30 de setembro para enviar ao Ministério de Minas e Energia as estimativas do mercado até 2009. Uma das formas de aumentar a produção de energia é o maior estímulo às fontes alternativas. O governo Lula, quando estabeleceu o Proinfa e determinou que o governo assegurasse a compra de 3.300 megawatts,
contemplando as chamadas fontes renováveis de energia, dando 1.100 megawatts para eólica, 1.100 megawatts para biomassa e 1.100 megawatts para chamadas PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas. O governo já sinalizou nessa direção, né, de que aquelas dificuldades que até então haviam e que não motivavam as pessoas a investir nas chamadas fontes renováveis, passa agora a ter uma outra política, a política de compra assegurada de energia. Isso vai dar ao investidor, ao empreendedor, uma garantia, que é o que ele sempre buscou. No bloco a seguir, consumidor de baixa renda vive o apagão da pobreza.